Se você colocou o aparelho, tem algumas orientações que precisam ser seguidas para que o desenvolvimento do tratamento ocorra de forma correta. Então são basicamente 3 conselhos que a gente tem. O primeiro deles é que o aparelho dói, machuca, incomoda, dá vontade de desistir mais de uma vez. No início, geralmente o paciente procura a gente para iniciar o tratamento já com uma certa uma animação, né? Então tá empolgado, quer colar o aparelho o quanto antes, porém existem alguns detalhes que a gente precisa organizar aqui. É normal sentir um pouquinho de desconforto, um pouco de dor nos dentes, os dentes ficam moles mesmo, não é impressão, porque se você pensar, né, eles estão em movimento, então a gente vai tirar eles da posição que eles estão para colocar na posição que a gente quer, então isso faz com que o dente fique realmente molinho ali durante um período de tempo. Geralmente o processo inflamatório normal levaria em torno de 72 horas, são 3 dias, mas isso é mais para frente. No início a gente não tem muita referência, então você não usava nenhum tipo de aparelho, nenhum artifício ali, de repente você sai com a boca toda cheia de pecinhas. Isso faz com que você tenha alguns desconfortos e esse processo de acostumar e tudo mais pode ser que leve 5, 6, 7 dias. Então na primeira semana geralmente é a mais chata, né? Então tem dificuldade de comer, às vezes algumas dificuldades de falar, dependendo de como você pronuncia os fonemas ali, o aparelho pode incomodar no início, mas acostuma, isso não tem problema. Uma coisa importante, da mesma forma que forma calinhos na mão e no pé, também acontece na boca. A pele da boca por dentro é muito fina, e o aparelho é metálico, então ele vai acabar calejando um pouquinho, ele vai machucar. Pode ser que em algum momento surjam algumas aftas, são aquelas feridas, né, na porção interna da boca. Se isso for muito recorrente, é importante contar para o dentista, conversar, mas isso acontece muito para quem tem também a mania de ficar roendo unha. Não lavar a mão, né? Então o aparelho vai fazer com que a pele da bochecha fique mais machucada e se tiver ingestão ali com bactérias, né, sujeira embaixo da unha ou sem lavar as mãos, pode ser que isso venha a agravar esse quadro aí de aftas. Também é importante em relação à alimentação, né? A alimentação você vai precisar evitar alguns alimentos mais duros, principalmente nesse início, onde você não tem muita referência ali de como comer, como usar a tua mastigação usando o aparelho. O que eu oriento para os meus pacientes é evitar inclusive pipoca nesse início. Da metade do baldinho para baixo vai ficar aquele piruá, aquele milhozinho, então vai comer, vai acabar quebrando peça, não tem jeito. E não é normal, né? Já aproveitando, não é normal descolar as peças, ficar quebrando o aparelho. Isso faz com que um tratamento de 1 ano e meio, 2 anos, vá para 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, porque a gente faz um planejamento para entregar o movimento durante um mês para no mês seguinte dar sequência, né? Então tudo que é feito hoje é pensando no mês seguinte e lá no final do tratamento. Se acabar quebrando, descolando peças, soltando molinhas, a gente vai acabar perdendo o controle do tratamento e no fim das contas acaba levando mais tempo do que é necessário para finalizar o caso. Ainda em relação à alimentação, frutas, né? Então uma ameixa, um pêssego, uma maçã, coisas que você precisa enterrar os dentes, né, para comer, ou um pão mais duro, também não é interessante. Fruta eu sempre oriento a cortar com pedacinhos menores, jogar lá para trás. E pirulito, bala, chicletes, coisas assim, amendoim, castanha. Festa junina, né, é o campeão, é onde tem tudo que não pode, né? Porque a gente vai encontrar ali milho verde, né? Então a espiga de milho, costelinha de porco, né? Também quem gosta de roer aquela costelinha de porco tem que evitar esses, né? Galeto, franguinho, né? Morder o osso do franguinho. Então tem que evitar, tem que tirar com a faca, com o talher e jogar lá para trás sem usar os dentes aqui para arrancar pedaço da comida, como você já fazia antes, né? Porque a tendência de você danificar o aparelho e acabar levando mais tempo para finalizar o caso é bem grande. E finalmente, com relação à higiene, né? A gente mais do que triplica a superfície de contato dentro da boca, então é muito importante que a higiene seja muito bem feita. Eu oriento os pacientes aqui a usar o fio dental pelo menos uma vez por dia. Mas isso é pelo menos, né? Tem que usar sempre, esse é o ideal. Porém, com o aparelho todo colado, em cima e embaixo, todos os dentes, realmente fica difícil de você conseguir passar o fio dental, principalmente sem os acessórios. Use o passa-fio. O passa-fio é uma agulhinha plástica de ponta romba que não machuca e você pode reutilizar, você consegue comprar kits, existe um kit ortodôntico completo que vem escova, vem o passa-fio e a escova interdental. O passa-fio você vai utilizar, pode reutilizar porque ele é de plástico, né? Pode usar quantas vezes quiser, não precisa jogar fora, apesar de vir em quantidade grande. Agora, um acessório interessante você ter também
é a escova interdental. A escova interdental ela vai auxiliar, mas ela não vai substituir nem a escova de dentes normal e nem o fio dental, muito menos o fio dental, né? O fio dental é o fundamental, tem que estar utilizando sempre. Escova de dentes também sempre com cerdas macias, nunca cerda média ou dura, para não machucar a gengiva. Eu sei que a escova macia, ela dá a impressão de que não higieniza, você vai fazer força ali, dá a impressão que ela não está limpando, mas tem que ser ela, porque se você usar uma escova média ou dura, vai acabar machucando a cervical dos dentes, ali a papila da gengiva, vai acabar tendo risco de ter uma retração gengival. E ainda mais se já tiver lesões ali de afta, ela pode acabar até machucando, se você tiver alguma lesãozinha, pode estar agravando também. Um complemento interessante que você pode utilizar também é um enxaguante bucal. Minha orientação é evitar os enxaguantes bucais que tenham álcool na composição, justamente pelo fato do aparelho acabar machucando a pele da boca, né? Você pode ter algum machucadinho, uma mordiscada que deu ali, ou aquela pontinha que incomoda lá no fundo, você vai fazer o uso de um enxaguante bucal com álcool, ele vai arder mais. Então evita esses aí, pode ter na prateleira do mercado, na farmácia, você vai encontrar vários sem álcool, então com certeza vai ter opções e eles não são tão caros, você consegue encontrar alguns na faixa de R$15 ali e vão te ajudar bastante, vai auxiliar, mas nunca, jamais eles vão substituir nem a escova, nem a escova interdental e muito menos o fio dental. O fio dental é o principal. Outra coisa em relação ao fiozinho. Geralmente, quando a gente faz as colagens, eu dobro o fio lá atrás ou até corto, deixo ele zerado ou dobro a pontinha que é para não machucar. Mas às vezes pode ser que durante o mês os dentes vão se movimentando e aquele ajuste que a gente faz no dia da consulta, ele se perca e ele acaba machucando lá na posterior, lá atrás. Se for o caso, você pode usar uma cera ortodôntica. Existe uma cerinha que você tira uma bolinha e coloca tanto lá atrás quanto também no bracket. Então, essas peças que você tem. Se por acaso ele estiver esfolando, você pega essa cerinha, coloca ali, ou se não resolver, pode, lógico, buscar o atendimento com o dentista, não precisa necessariamente esperar os 30 dias para voltar a falar com o dentista para poder ter o ajuste, né? Cortar essas pontinhas. O que eu oriento os meus pacientes é que se descolar uma peça, não estiver machucando ali, estiver próximo da consulta, tá tudo bem. Vem no dia da consulta, a gente remove a resina, recola a pecinha e tá tudo certo. Agora, se estiver pegando, machucando, ou se a gente estiver fazendo alguma mecânica que dependa de uma peça específica e aquela peça soltou, o que é possível, não é normal que caia, não deveria, mas se isso acontecer, procura atendimento, a gente reconstrói aquela estrutura toda ali e volta a utilizar, por exemplo, elásticos, né? E finalmente, né, com relação a soltar as peças, descolar, né, o aparelho, não é normal ficar soltando. Então, o ideal é que realmente a gente vá do início ao fim, ou pelo menos até enquanto o dentista achar interessante, o ortodontista achar interessante que as peças fiquem em uma determinada posição, elas fiquem ali e a gente remova e troque de posição quando o dentista quiser. Não pode ficar descolando peça o tempo inteiro, por isso do cuidado. Tem muitos pacientes ali que têm esses cuidados e a gente consegue levar do início ao fim sem recolar praticamente nenhuma, só no final do tratamento que a gente vai precisar fazer algum ajuste, algum refinamento, ajustar alguma altura, alguma angulação, algum detalhe, aí eu preciso tirar a peça e recolar ela em alguma outra posição, mas isso é natural de qualquer tratamento. Se tiver alguma dúvida, que alguma coisa que eu não tenha falado aqui, quiser saber alguma coisinha mais em relação ao tratamento ortodôntico, já deixa nos comentários. Se você é de Ponta Grossa, no Paraná, eu tenho minha clínica aqui também, chama OdontoWix, eu vou deixar na descrição aqui o endereço, o link para agendamento também. E se inscreve, deixa um like e eu te vejo no próximo vídeo.